A matéria do Estadão, ela tem umas coisas, ela tem um vídeo nela que ela reforça o que já tinha saído na imprensa nos últimos dias, mas eu peguei aqui só porque foi um dos poucos veículos que está comentando sobre este esvaziamento. Vai ter a cúpula do BRICS, o grande BRICS, o bloco que promete fazer, né, aos termos da geopolítica, o Ocidente Atlanticista tremer. E o Lula, o grande líder do Sul global, né, desses países em desenvolvimento, terceiro mundo, né, rapaz, ele vai guiar todo mundo pra luz. Só que não, né? BRICS sofre baixas em série e governo Lula tenta contornar cúpula esvaziada. Aí quando você pega a matéria para ler, aí tem um vídeo que eu não coloquei aqui, a manchete é o seguinte: governo Lula vai focar em questões consensuais e na pauta do clima e transição energética. Gente, tu acha que alguém do BRICS tá preocupado com crédito de carbono? Tu acha que o Lula vai convencer o Xi Jinping a, sei lá, parar o processo industrial lá da China, porque tá poluindo demais, tá usando muito carvão, né? Aí o Xi Jinping, para aí, pô, as fábricas, bota aqui sabe, uns catavento, uma coisinha, não invista em termoelétricas. Tu realmente acha que alguém vai seguir isso? Então tu vê assim como o Lula tá descolado da realidade. E eu acho que essa também é uma das razões dessa falta de prestígio. E o Estadão diz, né? Às vésperas do início, a cúpula do BRICS sofreu baixas em série que reduzem o seu peso político e podem afetar a repercussão de um dos eventos mais importantes da estratégia de inserção internacional do governo Lula. O Palácio do Planalto admite a possibilidade de mais ausências, sobretudo de países do Oriente Médio, o que torna a reunião uma das mais esvaziadas dos últimos anos. E o que é que a imprensa não consegue compreender? Porque já estamos há um ano e meio, menos de um ano e meio das eleições. Falta um ano, basicamente, porque em julho do ano que vem já vai estar tudo valendo. Então, assim, estamos há um ano das eleições, 2 anos e meio do início do governo Lula, e não tem uma única análise coerente sobre o que está acontecendo na esquerda, o que vem acontecendo na esquerda brasileira nos últimos 2 anos e meio. Como anda o clima em relação ao Lula? Não, tratam tudo como se fosse um grande bloco monolítico, sufocam qualquer tipo de opinião antipetista e fingem que isso não existe. Aí, para você entender esse esvaziamento da cúpula do BRICS e ver que no final do dia, isso é tudo até conversa mole, né? O Lula não é representante de porcaria nenhuma. O Lula não tem nenhum prestígio internacional. Ninguém respeita o Lula, seja o mundo ocidental, seja o mundo oriental, seja quem quer que for. Olha esse bate-papo. Só as lendas deste país. Elia Jabor, né? Basicamente funcionário chinês. Pepinho Escobar. Pepe já é quase da tropa já. Paulo Nogueira Batista Júnior e o Verdivaldo. Estavam juntos lá para debater BRICS. Iria ter um debate, né? Um debate contra o Dugin. Aí o Elia Jabor falou, ele foi criticado, né, pela esquerda. Não, mas eu vou lá com aquele fascista, eu vou fazer as perguntas, a gente tem que bater, não vou deixar as ideias dele de pé. Aí eu fui lá e segui o debate. Ô professor, o que é que o senhor acha? O professor, uma educação. Eu falei, cadê Elias? Tu não é o brabo que ia falar que ia acontecer? No final do dia, Elias é um duquinista descarado. Esse aí realmente é. Só que escute aqui o que o Paulo Nogueira Batista Júnior, não é só que ele trabalhou por anos no Banco Nacional de Desenvolvimento, acho que essa é a tradução, né, do NBR, que é o Banco do BRICS. Ele é um cara que, além disso, ele ajudou a construir o BRICS. Lá no início, ele até fala, antes desse embate, como foi durante o governo Dilma, como a Dilma, diferente do Lula, entrava em campo, pra bater de frente e falar, não, velho, tem que sair. Enquanto o Lula fica aí fingindo que não é com ele. Veja o relato de um petistão mesmo, esquerda pra valer, do porquê ninguém respeita o Lula. Porém, eu pergunto a vocês, o que o Lula foi fazer na reunião do G7 O quê? no Canadá? O que ele ia fazer lá? Okay. Ele, o Modi e o Ramaphosa, os líderes do Brasil, Índia e África do Sul, foram lá para quê? Pra quê? Para botar azeitona na empada do G7. E você pensa que eles têm alguma efetividade lá? Nenhuma, eles não fazem parte da reunião principal. Não deve ter passado sem nota essa presença dos três na reunião do G7. Será coincidência apenas que
Esses três foram ao G7 e o líder da Rússia e o líder da China não vêm à cúpula? Abaixa o volume. Mas o Pepe Escobar fala assim, ó, não é. Bom, Pepe trabalha até na RT, né? Que é a mídia estatal russa. Então, se ele tá falando que não é, eu acho que ele sabe o que ele tá falando. Né? Então parece aí que os companheiros do BRICS estão meio chateados com o Lula, né? O vassalo do Biden. Mas deixa eu terminar. Então, esse é o primeiro ponto, a heterogeneidade do grupo que limita a nossa... Que limita a nossa ação. Tanto que o Grilo fala, né? O Pepinho dá uma risada de desespero e Elias parece coçar o pescoço em desconforto com a fala. Lula constrangendo os companheiros. Aí depois, eu acho que vai ficando meio tenso a discussão. Aí o Paulo Nogueira Batista Júnior começa a falar, não, porque o Lula é tipo o Pelé. Só que o Pelé tinha um Garrincha, tinha fulano, tinha ciclano, tinha... E o Lula tá jogando sozinho. Todo mundo só toca a bola pro lado, né? Aí fala, é sempre aquele papo que Lula tá tentando, é porque os outros estão apelando. Quem são os outros? Os ministros que ele nomeou e que ele pode demitir a qualquer momento. Só que o melhor vem aqui, ó. Parece até o Mike Baguncinha. A gente aqui, se ele não fosse tão careca, né, a gente tivesse a orelha maior, a gente podia até ser primo. Ele é feio assim como eu. Aí veja, gostei desse rapaz. Sindicalista, você vê, ele vai falar, sou filiado aqui, o sindicato dos petroleiros. Escute o que ele vai falar do Lula. Participo, né? Sou filiado ao meu sindicato dos petroleiros. A primeira questão que eu queria colocar para vocês é relação aí à margem equatorial, que há uma grande... o imperialismo yankee, né, através da Greenpeace, dessas ONG deles aí, estão de toda forma tentando aí impedir que a gente, né, faça todo o processo de pesquisa e coloque em produção essa nova fronteira aí de reserva de petróleo que a gente tem hoje, né? Enquanto já a Guiana Francesa, a colônia da França, ela está já em pleno vapor produzindo, a gente ainda está na fase exploratória, né? Os quinta coluna lá dentro lá do Ministério do Meio Ambiente do IBAMA estão fazendo de tudo aí para embarrear. Eu queria também colocar, né, porque um dos membros aqui da mesa falou o que o Lula estava fazendo lá no G7. Eu também queria acrescentar o seguinte, por que ele embarreirou a entrada da Venezuela, né, no BRICS? Por que fez aquela coisa, papel ridículo, né? Usou-se justamente o que você falou, que o consenso é para poder meio de emperrar as coisas. Quer dizer, chegaram lá e impediram que a nossa nação aqui, irmã, entrasse nos BRICS. É um parceiro aí, membro estratégico aí, no caso, né? Então, exatamente. Foi uma vassalagem completa ali com o imperialismo, entendeu? Impedir a entrada da Venezuela nos BRICS, embarrear. Você tá vendo? A tropa estava presente. Vassalagem do imperialismo. Isso, gente, é pra vocês olharem, sabe? E refletir sobre o mundo real. Não tenta pegar o Lula e encaixar numa caixinha de rótulos. Tenta entender o que é o Lula, o que ele tá fazendo. Isso não vai fazer o Lula uma pessoa boa, uma pessoa ruim. O Lula é uma porcaria no final do dia. Mas pra você entender o que tá fazendo no país. Por quanto tempo ainda assim, ainda vê a galera batendo muito na tecla? Lula, comunista, foi de São Paulo. Cara, tudo que o Lula vem fazendo não tá nessa direção. Lula tá apontando em outra direção. O que tá avançando no Brasil, não era Lula, em especial, é o que a direita chama de agenda globalista. É agenda globalista. Lula é um globalista. E aí eu falo pra vocês, tentem entender o outro lado. Porque na hora que você for fazer uma crítica, se você entende o seu coleguinha, você tem que fazer uma crítica, né, muito mais profunda e que vai machucar. Você fala que o Lula é um comunista, o cara fala, graças a Deus que ele é um comunista. Porque ele espera que o Lula seja um comunista. Mas e quando o cara fala, né, você vê o que incomoda ele? Pô, Lula é o vassalo do Biden, vassalo do imperialismo. No final do dia, quem manda são os globalistas. Hoje no Brasil, quem manda são os globalistas. Isso não faz nenhum desses países do BRICS amigos do Brasil. Nenhum. O Brasil não tem nenhum amigo desse aí. Nenhum. Rússia, China, nenhum é amigo do Brasil. Não será amigo do Brasil. Não será, não vai para lugar nenhum. Agora tem que olhar. Quando você pensa ONGs,
Quais são as maiores ONGs, as principais que atuam no país? Elas estão mais alinhadas, sei lá, ao Xi Jinping ou estão mais alinhadas ao Soros? Estão mais alinhadas à Fundação Ford, né, os pesquisadores no Brasil que produzem relatórios sobre redes sociais, que querem interferir no PL 2630 das fake news para censurar todo mundo. São as pessoas ligadas ao Soros, à Fundação Ford, WWF, Greenpeace, etc. Tudo mais. Essas bolsas de estudo, a Fulbringer que recebia o SAID ou é o Xi Jinping? São diferentes, são movimentações diferentes. O que a China vem tentando fazer no Brasil é o quê? Comprar ativos nacionais. Comprar mina, reserva de urânio que tiver, comprar infraestrutura crítica como portos, aeroportos, estradas, fábricas. O interesse principal da China nesse momento é esse. Agora, essa revolução cultural, toda desses globalistas miseráveis. Aí, o Lula pode não estar com prestígio aí, com a turma do BRICS, mas foi lá, né? Dar todo amor e carinho pra amiga Cristina Kirchner. Foi lá. Em prisão domiciliar. Aqui é golpe. Aqui é golpe, né? Bolsonaro não. Bolsonaro é o golpista, mas aqui é golpe, aqui é injustiça. E o Lula já tá vendo até pra conceder um asilo. É muita cara de pau, né? É difícil você não ter ficar com raiva de uma coisa dessa. Aí vem a Veja, para falar o óbvio, depois de anos e anos e anos. E só falou por conta da The Economist. Carta ao leitor. Falta de direção. Discurso de nós contra eles de Lula não passa de uma tentativa rasa de atribuir a outros seus problemas, a sua ineficiência. O choque de realidade veio na forma de um artigo da respeitada revista britânica The Economist. Respeitada por quem? Por mim não é. Fez um balanço duro e preciso do saldo colhido por Lula dentro desse plano classificado por ele de reposicionar o Brasil no cenário internacional. Segundo a reportagem em questão, Lula é incoerente no exterior e impopular no Brasil. O texto cita como exemplo a condenação do Itamaraty aos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã na direção contrária das posições adotadas pela maioria das democracias ocidentais. No cenário doméstico, a The Economist lembra a queda de popularidade do petista registrada em pesquisas recentes. Difícil refutar esconde fatos, mas o governo brasileiro resolveu passar um recibo de incômodo provocado, enviando uma carta em resposta à publicação, na qual argumenta que Lula sustenta com coerência os pilares da democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo. O episódio ilustra a total falta de foco da atual gestão petista que resolveu brigar com a The Economist, enquanto lhe falta energia para encarar seriamente os grandes dilemas do país. O problema não está lá fora, está aqui dentro, sendo que o desgoverno só contribui para agravar a situação. Sem ideias novas, sem apoio no Congresso, sem um plano consistente para combater a inflação, o desarranjo das contas públicas, entre outras questões, parece ter restado a Lula engatar a marcha da recaída populista. Gente, o Lula foi eleito sem nada. Deram um cheque em branco pro Lula. Aí agora, é muita cara de pau. A imprensa tá tentando todo santo dia o quê? Se descolar do Lula. Querem porque querem se descolar do Lula. E o pior é que vai ter trouxa que vai cair nesse engodo. Como mostra a reportagem da edição, o petista vem recorrendo com frequência ao surrado bordão de que as dificuldades atuais ocorrem porque governa para os pobres em um país no qual os ricos não querem abrir mão de seus privilégios. O discurso não parte de uma tentativa rasa de atribuir a outros os seus problemas, a sua ineficiência. Para quem deseja ficar mais 4 anos na presidência, isso é muito pouco. O relógio corre contra ele, pois o atual mandato cada vez mais se aproxima da reta final. Gastar esse tempo brigando com críticas justas da imprensa é a melhor forma de desperdiçá-lo. Agora isso é curioso, né? Bastou Lula, né? Porque você viu, teve essa reação da imprensa quando cortou no BPC? Teve essa reação da imprensa quando limitou a bônus salarial? Toda vez que o Lula faz algo que quem sofre é o pobre, a imprensa não fala nada. Mas abrir uma possibilidade desse imposto, né? Vai pegar também quem ganha dinheiro. Aí quem tem dinheiro tem lobby. Quando teve a questão da taxação das blusinhas, a imprensa se comoveu? A imprensa emitiu opinião? Basta mexer no bolso de quem tem dinheiro que aí a imprensa começa a criticar o Lula. Curioso esse duplo padrão.